Bom dia, tudo bem, pessoal? Eu vou falar sobre a apostila número 8, tema número 2. Nós vamos falar sobre os movimentos da Terra, o de rotação e o de translação, ok? Então, quero que todo mundo preste bastante atenção para nós aprendermos bastante a matéria proposta, ok? Então, vamos lá. O que a gente tem que ver, o que nós precisamos verificar, tá? De uma forma geral. Nós precisamos pensar que a Terra, ela realiza vários movimentos, certo? Alguns deles, eles podem ser utilizados para marcar um tempo, né? A rotação em si, por exemplo, ela determina alternâncias, né? Entre dias e entre noites, tá? Enquanto que a translação, ela é responsável pelas estações do ano. Então, ou seja, desde os primórdios, né? Da civilização, a medição do tempo ajudou de alguma forma a estabelecer essa rotina, os hábitos, né? Também auxiliou no processo de reconhecer o melhor momento, né, para plantar ou colher um cultivo, alimentar-se, né, caçar e até mesmo dormir, por exemplo, né? Então essas são situações que foram acontecendo, né, no período não tão remoto. E o que a gente pode pensar é que atualmente é muito comum o uso de relógios, né? É muito prático, comum o uso desses relógios em questão, tá? E se nós pensarmos além disso também, esses relógios, né, aparelhos celulares, servem hoje para consultar horas, né? Mas antigamente recorria-se o quê? Aos relógios de sol, tá? Que vocês têm aí logo abaixo na apostila, vocês conseguem observar. E durante o período da Idade Média, por exemplo, as catedrais, as igrejas, elas tinham relógio de sol na fachada, né? O que indicava, né, de alguma forma, né, o horário das orações. Aí você até pode já ter visto em algum lugar, ou algum momento, ouviu falar, né, sobre o relógio de sol, né, em algum museu, por exemplo, na praça da sua cidade, ou em algum local que já tenha visitado, né? Hoje em dia, esses objetos são mais valorizados como objetos de decoração e atrações turísticas, né, do que como uma função realmente original, né? Não se tem o hábito, não se tem o costume, né, de exercer esse tipo de característica, tá? Então agora nós vamos falar um pouquinho sobre o movimento de rotação. No movimento de rotação, durante um dia, né, temos sempre a impressão de que o Sol nasce, né, em determinada direção de leste, né? Ele percorre o céu, ele se põe na direção oposta a oeste. As demais estrelas, a Lua, também parecem se mover, né, da mesma maneira no céu noturno, tá? Mas para quem está posicionado sobre a superfície terrestre, a observação do céu, ela dá a falsa impressão, né, de que a Terra está parada e de que o astro que se move é o Sol, né? A Lua ou as estrelas em questão. Mas a essa impressão a gente sempre dá um nome de movimento aparente, né? Então, no entanto, se a gente for observar, quando se observa a Terra do espaço, é fácil constatar que ela gira, né, em torno do eixo imaginário. Então, o eixo imaginário terrestre é uma linha reta imaginária que passa, né, do Polo Sul ao Polo Norte e está inclinada em relação ao plano da órbita terrestre. Então, o trajeto que a Terra realiza é em relação ao Sol e aos, é óbvio, raios solares, tá? Então a Terra, ela demora cerca de 24 horas para conseguir dar uma volta, né, completa em torno do próprio eixo. Então esse movimento, ele recebe o nome, né, do movimento dentro do próprio eixo de rotação. E ele corresponde, o que vai determinar o período de um dia. Então a Terra, ela gira do oeste para leste, tá? A Terra gira do oeste para leste, tudo bem? E aí, se nós pensarmos na magnitude de todo esse processo, nós temos que pensar que a cada momento, né, a posição da superfície terrestre, ela é exposta à luz solar e ela se modifica. O que explica esse movimento aparente do Sol
né, pelo céu e a sucessão dos dias e também das noites em questão, tá? O gnomon, né, o movimento solar aparente, né, o gnomon que a gente fala, que nós vimos na matéria anterior, ele é um dos instrumentos astronômicos mais antigos e simples para acompanhar o movimento aparente do Sol. Ele consiste em uma vareta vertical que é cravada em uma superfície plana e exposta à luz do Sol. Com ele a gente consegue, né, acaba sendo possível acompanhar e comparar as mais variadas posições, né, e de tamanho das sombras ao longo de um dia e ao longo de diferentes dias com relação ao ano em questão. Tudo bem? Então tá bom. Tá dando para entender o que está explicando? Prestem bastante atenção. Aí nessa página número 13, se vocês observarem, ele tem uma ilustraçãozinha aí, né? Ele mostra aí os dias, né, passando em relação ao posicionamento do Sol em questão. Então, os antigos astrônomos, né, eles notaram, né, que a sombra do gnomo, né, era muito longa ao amanhecer. E ela mudava de direção e de comprimento ao longo do dia, tá? Então, o instante com que ela atingia o menor comprimento foi chamado de meio-dia. E com o gnomo também foi possível definir a duração das estações do ano. Por isso que nós temos aí toda essa classificação em questão, tá? A gente também pode pensar que conforme a Terra realiza um movimento de rotação, a posição do Sol, né, no céu, ela se modifica. Então é muito característica que por isso, né, a sombra dos objetos expostos aos raios solares, ela sempre varia muito, né, de tamanho e de posição ao longo do dia. Então quanto mais baixo o Sol está em relação ao horizonte, maior é a sombra, né, projetada pelo gnomo, ou seja, e quanto mais alto está o Sol, menor será essa sombra aí, tá? Tudo bem? Aí se a gente pensar no gnomo, né, e nos pontos catedrais, nos pontos cardeais, né, o gnomo e os pontos cardeais, a gente tem que observar que as sombras, né, elas são produzidas pelo gnomo, né, e é possível determinar a direção desses pontos cardeais. Então, se vocês olharem aí na figura da página 14, vocês vão ver que nessa figura, a linha que representa a projeção da sombra ao meio-dia, ela foi determinada, chamada de linha meridiana, tá? E a linha horizontal, perpendicular à linha meridiana, ela recebe o nome de linha leste-oeste, tá? Então, o leste é representado pela letra L e a direção em que o Sol nasce. E oeste, representado pela letra O, é a direção em que ele se põe, tá? Então, nasce a leste e se põe a oeste. Tudo bom? Todo mundo conseguiu entender? Então, para definir os outros dois pontos cardeais, fica-se estabelecido, né, que um observador com os braços abertos apontasse o braço direito para leste e o esquerdo para oeste, à frente desse observador na direção da linha meridiana. E aí ele estaria, né, conseguiria verificar que estaria o norte, né, e atrás o sul, tá? Essa é uma das características que nós podemos determinar aí como sendo predominante. Tudo bem? Eu acredito que vocês estejam entendendo aí a explicação. E quanto ao movimento de translação, nós falamos de rotação. Agora nós vamos para o movimento de translação, né? No movimento de translação, além de girar em torno do próprio eixo, a Terra gira em torno do Sol também. Então esse movimento recebe o nome de translação, porque além dela girar em torno do próprio eixo, ela também gira em torno do Sol. Por isso que ele recebe esse nome de translação. Então a Terra demora aproximadamente 365 dias e 6 horas para dar uma volta completa ao redor do Sol. Então, como, né, em um ano são considerados somente os 365 dias, né, a cada 4 anos se acumulam 24 horas que não foram consideradas dentro desse calendário tradicionalmente adotado, tá? Então, é por isso que existem anos bissextos, né, que existe lá o 29 de fevereiro, né?
que aí no caso acaba tendo 366 dias, tá? É por conta disso. Então a trajetória da Terra ao redor do Sol é também chamada de órbita terrestre, tá? Então ela é uma elipse, né? Mas ela se aproxima muito de um círculo, né? E o Sol ocupa uma posição um pouco deslocada do centro. Então quando a Terra está mais afastada do Sol, ela está a cerca de 152 milhões de quilômetros dele, né? Então essa distância ela é chamada de afélio, tá? A distância existente entre a Terra e o Sol, né? Então essa distância é chamada de afélio, né? E já a distância da Terra mais próxima ao Sol, ela é chamada de periélio, né? E é de aproximadamente 147 milhões de quilômetros, tá? 147 milhões de quilômetros. Tudo bem, pessoal? E aí agora a gente vai falar um pouquinho a respeito das estações do ano, né? Então, ao longo de um ano ocorrem períodos quentes, verões e frios com relação aos invernos, e intercalados por períodos mais amenos, como primavera e outono. Então, a sucessão dessas estações do ano, ela sempre vai ser resultante do movimento de translação em relação à Terra e da inclinação do seu eixo de rotação em relação ao plano da sua órbita em torno do Sol. É isso que vai caracterizar e determinar as estações do ano. Então, a inclinação do eixo imaginário, né, e a curvatura, tá, da Terra, elas influenciam diretamente a recepção dos raios solares. E aí acaba possibilitando, né, a existência de regiões do globo terrestre, né, mais quentes e de outras mais frias. Então, desse modo, quando é verão no hemisfério sul, é inverno no hemisfério norte. Então, após 6 meses, essas estações se invertem, né, como na região da linha do Equador. A mudança, né, na inclinação ela é pequena, né? Não há grande variação na intensidade com que a luz, né, do Sol atinja a Terra, né, ao longo do ano. E as estações elas são muito parecidas umas com as outras, tá? Então essa é uma característica muito peculiar e bacana para ser observada também. Se vocês olharem na página 18, a gente consegue dar uma observada aí no esquema, né, que mostra, né, os hemisférios no verão, né, que estão mais expostos, mais próximos, né, e os raios solares do que em relação às outras estações do ano. Essa é uma característica que a gente pode observar nitidamente aí nessas estruturas aí. E aí a gente pode observar também que o quê? Que o ciclo dessas estações do ano, né, elas marcam, né, a passagem de um ano. E ele afeta diretamente as atividades como a agricultura, né, como a pesca, ou seja, a germinação de sementes, né? E a gente pode citar como exemplo, né, que pode depender da temperatura ou da quantidade de água, né, que podem variar conforme a estação do ano, né? Então, assim, se a gente observar o plantio e a colheita, eles são planejados de acordo com as estações do ano. Então, a insolação é a quantidade de energia solar por unidade de área e por unidade de tempo que atinge aquele determinado lugar da superfície, tá, da Terra. Então ela varia ao longo da superfície terrestre, entre outros fatores, por exemplo, né, por causa do formato esférico que se apresenta no planeta Terra, tá? Então quanto maior a inclinação com que os raios solares atingem a Terra, né, maior é a área, né, atingida. Então, portanto, maior é a distribuição de luz, ou seja, ela acaba sendo um resultado, né, ela resulta, né, em uma menor intensidade dos raios solares e menor a concentração do calor em questão, tá bom? Deu para vocês entenderem? Alguém tem alguma dúvida? Então, se nós formos observar a sombra do gnomo ao longo do ano, né? Então essa sombra ela é produzida por um gnomo, né? Ela varia ao longo de um ano, tá? E ao observarem sistematicamente esses comprimentos de sombras produzidas ao meio, né, ao meio-dia e ao longo de anos, os antigos astrônomos, eles notaram, né, que a sombra mais longa de todas correspondia a um período mais frio com relação ao ano, né? Ao passo que no período mais quente a sombra era mais curta, né? Então, com base nessas observações e nessas evidenciações,
né, a gente pode ver, né, que foi definido que o momento do ciclo em que a sombra era mais longa marcava o início do inverno. Tá? E o início do verão dava-se quando essa sombra era mais curta. Então, os instantes de início, né, da primavera e do outono, eles foram muito definidos pelas exposições em relação às sombras, em relação ao posicionamento do Sol, e no início do verão e também do inverno. Essas são características que a gente consegue observar, tá? E que ele nos evidencia aí, tá? Então, se nós observarmos aí na imagem, né, da página número 21, quero que vocês observem para vocês entenderem o que eu vou falar, tá? Então, essa figura aí, ela acaba representando a trajetória do Sol ao longo, né, do dia, tá? Em várias épocas do ano. Então, com o observador posicionado no hemisfério sul, né, e olhando para o polo norte geográfico em questão. Então, observe que no verão, em dezembro, a trajetória aparente do Sol ela é mais alta em relação ao horizonte. Enquanto que o inverno, em junho, né, a trajetória do Sol, né, no céu, ela é mais baixa em relação a esse horizonte. Então, na primavera, em setembro, e no outono, em março, né, esse Sol ele descreve uma trajetória aparentemente intermediária, ou seja, ele está entre o verão e o inverno, que a gente consegue fazer as devidas observações. E ainda olhando nesse esquema abaixo aí, entre as letras A, B e C, no verão, o Sol ele fica mais distante da linha do horizonte, ou seja, é visto mais alto no céu. Já no inverno, esse Sol ele é visto mais baixo no céu, tá? Então vamos lá. Então no verão o Sol fica mais distante da linha do horizonte, né? O que a gente caracteriza que é visto mais alto no céu. Já no inverno, esse Sol ele é visto mais baixo no céu, ou seja, mais próximo à linha desse horizonte. Então a gente consegue chegar à conclusão, né, de que quanto mais alto no céu o Sol está, né, mais longe, né, do horizonte. Então, ou seja, a gente consegue verificar que menores, né, serão as sombras projetadas. Por isso o verão e a sombra de um gnomo é menor do que o inverno. Então, devido à inclinação do eixo terrestre e ao movimento de translação, os raios solares incidem mais diretamente em um hemisfério do que com relação ao outro. E no verão, esses raios solares eles incidem sobre um hemisfério menos inclinado do que o inverno, tá? Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Dúvida? Então, a nossa aula já está chegando ao fim aqui desse primeiro bloco. E aí nós vamos falar somente lá no segundo bloco direitinho para vocês, tá bom? Obrigadão, daqui a pouco a gente volta.